Queridos irmãos, nesta manhã de domingo, a nossa atenção volta-se para o livro dos Atos, capítulo número 19. Queira abrir comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Nós queremos ler a partir do verso número 8 e queremos pensar nesta mensagem. O título da minha mensagem nesta manhã é As Muitas Formas das Sombras. Vamos começar a ler a partir do verso 8. E Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando publicamente os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz,
clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. E se de alguma coisa demandais averiguar-se-á em legítima assembleia, na verdade até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E, tendo dito isto, despediu a assembleia. Capítulo 20, o começo do verso 1, e depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. Pai, em Tua presença nós estamos. E rogamos, ó Deus, que este trecho da Tua palavra ganhe sentido diante da compreensão de todos nós, da nossa mente e do nosso coração, ensinando-nos assim, Deus, a Tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como numa brincadeira em que você faz diferentes gestos de frente da lâmpada, ou de uma lanterna, ou de uma vela, e os seus diferentes gestos fazem diferentes sombras de diferentes animais. Já brincou disso? Você faz a mão de um jeito, vira a sombra de um cachorro, de outro jeito de um elefante, de outro jeito de um passarinho, e nós nos entretemos e entretemos as crianças com isso. Da mesma forma, como numa brincadeira de sombras, a forma é diferente, mas tudo é apenas sombra, que é um obstáculo em oposição à luz. Assim também o texto que nós acabamos de ler e pedimos que Deus nos ajudasse a compreendê-lo, fala sobre como as trevas espirituais que habitam dentro do coração humano tomam diferentes formas diante da luz do Evangelho. Esta é a nossa mensagem nesta manhã. Quando a luz do Evangelho atinge alguém, o coração de alguém, o interior de alguém, esta sombra que faz a sua oposição direta, toma diferentes formas. E o texto que nós acabamos de ler nos revela algumas das formas das sombras. Eu devo começar a minha mensagem esta manhã dizendo, queridos, que sombras espirituais são não mais do que a falta da compreensão das coisas de Deus. Quem anda no escuro esbarra e tropeça naquilo que não vê. Quem vive em escuridão espiritual igualmente não consegue separar o bom do ruim, o certo do errado. São pessoas que vivem sem ter uma completa compreensão do que é melhor e do que é pior e, portanto, sem prioridades, fazendo escolhas erradas, colocando-se cada vez mais à parte do Senhor. A Bíblia revela isto, que estas sombras, estas trevas, habitam, na verdade, dentro do coração humano. O Salmo 107 diz que a humanidade, porque rejeitou a palavra de Deus, se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferros, com o coração abatido. Queira ler depois Salmo 107, verso 10 a 16. Se tudo o que aconteceu aqui foi na cidade de Éfeso, eu consulto então a carta aos Efésios, onde o apóstolo Paulo diz: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos, escurecidos em trevas, no seu entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza do seu coração. A lição que a Bíblia ensina é novamente esta: aqueles que estão longe, ou aqueles que por sua caminhada se vão distanciando do Senhor,
entram em cada vez mais profundas trevas espirituais. Como diz o Salmo 107, por terem rejeitado a palavra de Deus. Como diz Efésios 4, que eu li aqui, 17 a 19, entenebrecidos no entendimento e com o coração cada vez mais duro. Igualmente, óbvio dizer, quem está nas trevas porque quer as trevas e não quer a luz. João 3,19 diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Assim, portanto, como a sombra pode tomar diferentes formas, o texto nos revela diferentes formas, como as sombras, a escuridão, as trevas espirituais se manifestam quando a luz do Evangelho chega. E eu queria lhe dizer, em primeiro lugar, meu querido, minha querida, a primeira forma que a sombra toma é a da resistência à pregação. Estava o apóstolo Paulo persuadindo acerca do reino de Deus, mas o verso 9 diz que alguns dos que ouviam, se endurecessem, ou como o texto grego diz muito francamente, se iam endurecendo cada vez mais, e não obedecessem, estavam cada vez mais decididos, resolvidos a não prestar a sua obediência ao chamado do Evangelho. O Senhor Jesus muito bem comparou Satanás, o inimigo dos homens, portanto meu inimigo, seu inimigo, comparou a um passarinho que come a semente que ainda está superficial. Aqui nós vemos as trevas tomando a forma da resistência à pregação. Esse é um risco que todos correm, crentes e incrédulos, aqueles que já são salvos e aqueles que ainda não são, correm o risco de ter o seu coração endurecido contra a palavra de Deus que lhes está sendo proclamada. Não estou dizendo que nenhum de nós seja um ouvinte tolo e ingênuo, absolutamente não. Examine tudo o que você ouvir segundo o critério da Escritura Sagrada, que você, obviamente, precisa conhecer o suficiente para examinar. Mas se você encontrar que aquilo que está ouvindo está de acordo com a Escritura, examine não a pregação, nem tampouco o pregador. Se o que está sendo dito é bíblico, examine então o seu coração, segundo aquilo que está sendo dito. A Bíblia nos exorta ao critério, mas o critério também conosco próprios. Seguramente, meus amados irmãos, a mensagem pura do Evangelho, por muitas vezes também é a mensagem dura do Evangelho. A mensagem que traz confronto e que traz conforto. A mensagem que sempre nos aponta o caminho. Existe algo no coração humano que parece que prefere ouvir bobagens. Deus nos livre disso. Luz e trevas não estão no mesmo lugar. À medida que aqueles foram se endurecendo da palavra sendo pregada, foram desobedecendo o que estava sendo anunciado e começaram a falar mal do caminho perante a multidão, diz-nos a Bíblia que Paulo retirou-se deles e que Paulo separou dessas pessoas os discípulos. A consequência de quem se endurece, a consequência daquele que se faz um ouvinte crítico, a consequência daquele que, quando Deus fala com ele, por meio da pregação de forma muito direta, mas a sua reação é sempre evasiva, é sempre esquivar-se e desviar, em última análise, a resistência hoje leva sempre a um completo afastamento. Pode isso acontecer com um cristão? Afirmam os irmãos que pode, como a Bíblia diz que aconteceu com Ananias e Safira, a Bíblia diz que aconteceu com um homem chamado Demas, outro chamado Himeneu, outro chamado Fileto e tantos outros que nós poderíamos mencionar. Isso pode acontecer com um cristão, pode acontecer com um não cristão, é a vida do não cristão. As trevas, quando a luz do Evangelho brilha, tomam a forma da resistência.
da resistência crítica, da resistência opositora, da resistência que faz desdém, e quando não pode desdenhar da mensagem, desdenha do mensageiro. No entanto, Deus diz, eu estou lendo o Salmo 81, verso 8 até o 13, ouve-me, povo meu, Deus diz, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Deus diz, e Israel não me quis. Não tenha dúvida, quem rejeita a mensagem de Deus, rejeita Deus. Portanto, eu os entreguei aos desejos de seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Mas ainda assim, no final desse texto, do Salmo 81, Deus diz, ó, se o meu povo me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos. Examine à luz do Senhor a forma como você ouve, o que você ouve quando está sendo pregado. Com frequência somos tentados a querer ouvir a nossa mensagem e pensar, ah, se tal pessoa estivesse aqui ouvindo. Ora, Deus está falando com você. Deus quis que você estivesse presente. Deveríamos, a bem da verdade, irmãos, ser ouvintes que aplicam a nós próprios a Escritura Sagrada, porque a resistência àquilo que é verdadeiramente bíblico não vem da luz, mas da escuridão. Poderíamos mencionar áreas, inúmeras áreas, onde muitos crentes continuam insistindo, sempre resistindo à Escritura Sagrada. Quando o assunto é tocado, esquivam-se internamente, espiritualmente, só Deus o sabe. Desviam, escapam, distraem. A pregação, a loucura da pregação, é a forma escolhida de Deus para lutar conosco pelo nosso próprio bem. É a forma escolhida de Deus para nos ensinar a sua vontade, a sua verdade e o caminho como devemos seguir, o caminho que devemos seguir, a vida que devemos viver. Sentados nos bancos, corações se endurecem. Assentados no sofá de casa também. Se endurecem, não obedecem e vão se afastando, 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 afastando. Seguramente, isto não vem do Senhor. Portanto, a forma como nós ouvimos é a primeira reflexão que nós temos nesta manhã. Como deveríamos ouvir? Deveríamos ouvir com o coração desejoso, com o coração capaz de ouvir, capaz de aprender, capaz de receber, capaz de nos voltarmos ao Senhor e respondermos com a vida àquilo a que estamos sendo chamados. Mas veja que a segunda coisa que nós temos a dizer é que se as trevas por um lado resistem, por outro lado são muito eficazes em se desviar do propósito daquela fala. Desviando, tirando a atenção, pegando num detalhe. Paulo saiu do meio deles e começou a disputar todos os dias na escola de um certo tirano, os nomes que os alunos dão para os professores desde aquele tempo até hoje. Para você conseguir visualizar a descrição do ministério de Paulo que aqui é feita, o verso 12 nos dá a entender que ele estava novamente trabalhando, costurando tendas, porque ele tinha lenços e aventais. E lenços aqui não são nada elegantes, não, é pano de suor mesmo. Ele lecionava na escola de Tirano no intervalo diário. A vida naquele tempo começava assim que o sol nascia e parava por volta do meio-dia para o almoço. E porque o calor também ficava muito intenso, retomavam às 4 da tarde e iam até bem adiante. Segundo a história cristã, era nessa janela, nessa hora do almoço, da siesta, que o apóstolo Paulo ensinava a palavra de Deus nesse local. Os cristãos afluíam 4 horas, 5 horas de pregação por dia. Ô glória!
Que coisa boa! Veja, meus amados irmãos, a fome e sede de justiça, a fome da palavra de Deus, durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Também nos diz a história cristã que aquelas 7 igrejas do Apocalipse, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia e as outras Sardes, foram fundadas nesse período do ministério do apóstolo Paulo. Por isso a Bíblia diz, todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. E o texto ainda nos diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Ora, maravilhas já são coisas extraordinárias. Maravilhas extraordinárias são multiplamente extraordinárias. Mas o apóstolo Paulo não era um milagreiro, como os falsos pregadores dos nossos tempos, que simulam curas, que induzem, que produzem coisas visuais para atrair as pessoas a si. Sabemos, meus amados irmãos, do que eu estou falando, de tudo que existe nos círculos evangélicos, de menos bíblico possível, que, no entanto, parece ganhar um alarde incompreensível no meio das pessoas. Não era isto o que estava acontecendo? Leia os evangelhos, veja a forma como Jesus curava, veja no livro dos Atos a forma como os apóstolos curavam. Deus fazia, pelas mãos de Paulo, maravilhas extraordinárias. Com que finalidade? De abençoar uns sim e outros não? É claro que não. Deus tensionava que a mensagem que Paulo pregava fosse de tal maneira confirmada para todos, que todos pudessem ouvir e, ouvindo, pudessem responder ao chamado do Evangelho, entregando a sua vida a Jesus. Mas o que aconteceu? O tiro saiu pela culatra. Essa expressão quer dizer quando você almeja uma coisa e o que você almeja volta contra você. Porque se os milagres eram feitos por Deus para confirmar o mensageiro e as pessoas ouvirem a mensagem, o que o coração humano fazia era pegar os lenços e aventais de Paulo e levar aos enfermos e levar aos possuídos por espíritos malignos. É transformar o chamado verdadeiro do Evangelho em superstição, idolatria e egoísmo. Toda idolatria é egoísta. Que Deus nos dê graça para entender isto. Toda forma de idolatria, seja o feitiço de uns, a bruxaria de outros, o ajoelhar-se diante de estátuas, o buscar deuses estranhos, toda forma de idolatria, inclusive a idolatria do dinheiro, a idolatria da família, é quando nós nos apegamos a algo para nos proteger da insegurança da existência, em vez de dependermos e confiarmos somente no Senhor. Quem confia no seu dinheiro é idólatra, está tentando se proteger da fragilidade, da insegurança da existência, mas não em Deus, não dependendo de Deus, não confiando em Deus. Mas eu não quero me perder nesse ponto. O meu ponto é, quando o coração humano é iluminado, as trevas escorrem para outro lugar. O meu coração, o seu também, são altamente imaginativos na sua capacidade de criar sabotagens, desculpas, esquivos do Evangelho. Eu não sei dizer quantas vezes eu já vivi isso, chamando alguém para conversar com aquela pessoa sobre determinada coisa. Eu menciono, a resposta da pessoa nunca ou raramente é abrir o coração para a orientação da Escritura. A resposta da pessoa sempre é: como que o senhor ficou sabendo? O problema não é o que está acontecendo, não é o que a palavra de Deus diz sobre o que está acontecendo, o problema é como aquilo se tornou sabido. Veja, meus amados irmãos, como isso revela quão egoístas nós somos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se por um lado uma forma das trevas é a resistência à palavra, outra forma das trevas
é elas tentarem escapulir, desviar o foco. Uma vez, ainda muito novo na fé, eu dei um folheto evangelístico para um parente. Eu era convertido há poucas semanas. Eu dei aquele folheto e disse assim: eu queria que você lesse este folheto. Escolhi o folheto a dedo, na minha pouca compreensão de novo cristão. O folheto terminava com aquele texto: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma, qual será no futuro teu lar? Tenho certeza que era um excelente folheto para proclamar a urgência e a necessidade que cada pessoa tem de ser salva. Veja o que aconteceu. Eu entreguei aquele folheto, disse àquele meu familiar: eu queria que você o lesse. Passei o dia orando. Orando. No fim do dia, encontrei-me novamente com aquela pessoa. Ela não tocou no assunto. Eu fiquei... Bem, você consegue compreender? Eu perguntei: você leu o folheto? A resposta foi: li. Muito bem impresso. Bom, bonito, né? Colorido. Mas tinha uns erros gramaticais aqui. E tinha mesmo. O coração humano é mestre em fugir do assunto. Deus trata de um assunto conosco, nós fugimos do assunto. Nós escapulimos. As trevas escapolem, fogem, desviam o foco. Era o que aconteceu aqui. Queria Deus que aquelas pessoas, vendo os sinais que Ele permitiu que acontecessem, ouvissem a mensagem, e elas transformaram aquilo em mais uma oportunidade de se mostrarem supersticiosas, de se mostrarem distantes do caminho do Senhor. E é sempre assim, ou com tanta frequência é assim. O coração humano confrontado desvia, escapa, foge. Como o leão da montanha, pega a primeira saída que achar para um lado. Se você se lembra desse desenho antigo, né? Queridos, não seja assim no nosso coração. Nem na resistência, nem no escape. Se o Senhor fala conosco, vamos ouvir o que o Senhor está dizendo. Vamos responder o que o Senhor está dizendo. Eu diria ainda, em terceiro lugar, que outra forma da sombra é a imitação da verdade. É a imitação do real. O texto fala de alguns exorcistas. Nós lemos esse texto. Eles tentaram expulsar um demônio em nome do Jesus que Paulo prega. Ora, meus amados irmãos, assim como os sinais, as possessões eram algo próprio da era apostólica. Nós não encontramos nenhuma orientação nas cartas, nem aos pastores, nem às igrejas, sobre como fazer isso. Nós já estudamos este assunto aqui na nossa igreja inúmeras vezes. Deus permitiu isto, assim como os sinais, para confirmar o ministério do apóstolo Paulo. No entanto, aqui nós temos um retrato muito interessante de pessoas que não se converteram, não entregaram sua vida ao Senhor. Seguramente eles tinham visto inúmeras vezes a atuação de Deus ao lado de Paulo e por meio de Paulo, a tal ponto de se dirigirem àquele episódio extraordinário: ordeno que saias em nome do Jesus que Paulo prega. Ora, meus amados irmãos, que prática é esta? É apenas a prática do fingimento. Da imitação da verdadeira vida cristã, a imitação do verdadeiro ministério, a imitação daquilo que é real. Jonathan Edwards, de quem falarei um pouco mais no culto de hoje à noite, comparou, e eu já trouxe essa comparação aos irmãos, mas ouça mais uma vez, comparou os verdadeiros crentes e os falsos crentes, os imitadores dos crentes, com verdadeiras estrelas e estrelas cadentes. As verdadeiras estrelas estão lá no céu, desde que Deus as criou, e estarão ali por tanto tempo quanto Deus quer que elas estejam.
a distâncias enormes da terra, mas brilhando constantemente de dia e de noite. Uma estrela cadente sequer é uma estrela. É um pedaço de meteorito que entrou na nossa atmosfera em alta velocidade, brilhou, mas enquanto brilhava se destruía. Mas nós humanos olhamos para as estrelas e não vemos nada demais, quando cada uma delas é um testemunho imenso do poder de Deus. Mas quando uma estrela cadente por uma fração de segundo rasga o céu, nós comentamos uns com os outros: olha, eu vi uma estrela cadente. Edwards, na sua sabedoria dada pelo Espírito Santo, diz: o crente verdadeiro é como uma estrela, está sempre firme, sempre brilhante, sempre onde Deus o pôs, sempre fazendo o que tem de fazer e sendo o que tem de ser. A estrela cadente, autodestrutiva, é extremamente chamativa, mas dura uma fração de segundo. Quando você tenta mostrar para alguém, já acabou. A imitação é assim, em contraste com a verdade. A verdade é confirmada por Deus à medida que o tempo passa. Paulo expulsava demônios na autoridade que Deus lhe dava. Tinha tudo a ver, eu insisto com isso, com Deus confirmando Paulo como seu mensageiro e a mensagem que Paulo pregava. Mas aqueles que resistem, que se desviam, também são tentados, e as trevas fazem isso, a imitar o verdadeiro, sem se tornar verdadeiro. Esse texto me ensinou a diferença entre admiração e inveja. Se eu admiro alguém, eu quero ser como aquela pessoa é. Mas se eu invejo, que Deus tenha misericórdia de mim, de nós, nos livrando disso, mas se eu invejo alguém é porque eu quero ter o que aquela pessoa tem. A admiração, eu quero ser o que ela é. Na inveja, eu quero ter o que ela tem. Veja também o contraste grande, porque o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo na primeira carta, capítulo 5, verso 24, verso 25, os pecados de alguns homens são manifestos antes do juízo, os de alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também, as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira, as más obras, não podem ocultar-se. Ninguém está mais perdido do que aquele que frequenta os cultos sem ser salvo, dirá no dia do juízo: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fui em tal lugar, eu ocupei tal espaço, e receberá do Senhor: não te conheço, afaste-se de mim. O coração que resiste, o coração que endurece, desvia o foco, não quer ser, na verdade, interiormente transformado por Deus. Quer usufruir de privilégios, quer usufruir do amor fraternal, quer usufruir das inúmeras bênçãos, mas não ser transformado pelo Senhor. As trevas são especialistas em fingir. No escuro todos os gatos são pardos, os antigos diziam. As trevas assumem a forma, a sombra, não sei que outra palavra usar, a figura de um verdadeiro cristão, mas não são. Uma vez que Deus agiu de tal maneira que esse demônio deu uma surra infernal nesses falsos ambulantes, as pessoas daquela localidade ficaram impressionadas. O verso 17 diz que isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Verso 19, muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Veja a decepção profunda que eles tiveram. Apesar de tudo o que a escuridão faz, e hoje está fazendo, a luz do Evangelho sempre iluminará o entendimento e o coração de algumas pessoas, muitas pessoas. Oramos para que a luz esteja agora mesmo chegando
ao meu coração, ao seu coração, e nos revelando as verdades a respeito de Deus e da sua vontade. Mas vamos dar um pouco de atenção para isto. Eles se decepcionaram com toda a sua forma de viver, com as suas tentativas, com as suas explicações, com as suas religiões, com as suas filosofias. Trouxeram os livros e os queimaram na presença de todos. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha algumas coisas na sua vida que o Senhor também quer que você se desfaça delas. Sabemos de crentes que se julgam fortes demais. Eu posso fazer isso, isso não me atrapalha. Eu posso ter isso, eu posso ver isso, eu posso ler isso, eu posso pensar isso. Isso não me atrapalha. Meus amados e meus queridos, se alguém pensa que está de pé, cuide para que não caia. O Senhor talvez tem coisas comigo e com você que Ele gostaria que nós nos desfizéssemos, nos separássemos, até mesmo destruíssemos. A fogueira aqui era totalmente voluntária. Cada um se desfazendo daquilo que era seu. Era mal para si, não queria mal para os outros. Tomou com aquilo uma decepção que, por ser verdadeira, tornou-se aversão. Não venderam os livros. 50 mil peças de prata daria mais ou menos R$1.500.000 hoje. Você ouviu o que eu disse? Mais ou menos R$1.500.000 hoje. Mas esse dinheiro a igreja não aceitaria. Esse dinheiro Deus não aceitaria que a igreja aceitasse. Esse dinheiro não seria usado, não seria bênção. As pessoas se desfizeram daquilo como prova do seu verdadeiro, genuíno arrependimento. Verso número 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, é o que a Escritura diz, mas o texto ainda nos traz uma última que nós queremos considerar, forma que as trevas tomam. Depois de o texto nos dizer no verso 21 e 22 de planos do apóstolo Paulo para continuar o seu ministério, o verso 23 nos diz que naquele tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Eu sei que no mundo real isso não existe, mas na minha ilustração desta manhã existe. Trevas fazem barulho ensurdecedor. Aqueles que se viram ameaçados pelo avanço do Evangelho, rapidamente começaram a agitar. Quem estava agitando por meio deles? É claro que o inimigo das almas, o próprio Satanás e seus demônios, estavam querendo fazer obstáculo, dificuldade para que o rio de vida abrisse caminho no coração de outras pessoas. O barulho que ele faz, ele diz assim: nós vamos perder o nosso lucro. É engraçada a história, curioso notar, na história de todos os grandes avivamentos do passado, aqueles que questionavam, aqueles que reclamavam dos avivamentos eram os donos de bares, de tabernas. A conversão de tantas pessoas significava prejuízo para eles. Não pensaram em se converter também, não. Pensaram em reclamar que o Evangelho estava tirando deles o seu lucro. Um dos grandes avivamentos que o mundo viveu há pouco mais de 100 anos no país de Gales, na Europa. Mais de 100 mil pessoas se converteram em somente um ano ao Senhor. Aqueles que vendiam bebidas alcoólicas reclamavam do Evangelho. Muitos se converteram, é verdade. Muitos se converteram, mas o inimigo usa esta arma. E usa até hoje no coração das pessoas. Alguém pensa, se eu entregar a minha vida a Jesus, tenho de perder isso, tenho de abrir mão daquilo. Demétrio, para agitar a cidade de Éfeso, apelou até ao sentimento nacionalista, ao orgulho deles, como já ouvimos algumas pessoas dizerem hoje: se o Brasil tivesse mais evangélicos, nós perderíamos o lucro do carnaval. Se o Brasil tivesse mais crentes, nós perderíamos muitas datas e eventos idólatras contra Deus, festas de feitiçaria, festas de ídolos.
A preocupação do coração é essa? No entanto, o inimigo usa isso até hoje. O inimigo usa isso no coração das pessoas. Usa em pequenas coisas, usa em grandes coisas. Alguém diz, se eu começar a ser um dizimista como Deus quer que eu seja, eu terei menos dinheiro para gastar comigo, com as minhas coisas, com os meus interesses. Não basta pensar que é o que Deus quer. Se eu entregar a minha vida a Jesus, eu terei de me romper desse relacionamento. Eu terei que me desfazer desse hábito, daquilo que me dá tanto prazer e satisfação. No entanto, amado, o que eu poderia responder a isto é que é o chamado de Deus. A bênção de Deus acompanhará aqueles que responderem ao chamado do Senhor. O inimigo usa dessas táticas. O inimigo usa delas até hoje. As trevas fazem um barulho horrível. Veja esta cena em que um grita e depois o povo começa a gritar durante mais de 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. A religião grega era exatamente isto: intoxicação. A religião idólatra é exatamente isso. Uns consomem chás, drogas, que deixam as pessoas fora de si. Antes de vir pastorear nossa igreja, quando pastoreava em Macacos, havia em Macacos um grupo religioso. Posso dizer o nome? O Santo Daime. Pessoas de alta classe social iam para lá passar o sábado, tomar um chá de cipó, deitar no chão alucinando. O que aconteceu aqui? 2 horas gritando, fora de si, alucinados. As trevas fazem um barulho terrível, cheias de violência e de desorientação. As trevas, o coração endurecido por se colocar distante do Senhor, faz um barulho horrível. É o inimigo usando de tudo o que puder para aprisionar um pouco mais os seus prisioneiros. É esse barulho que ensurdece muitas pessoas, que por causa disso rejeitam por completo o chamado de vida do Evangelho. É esse barulho, como um canto de sereia, que encanta, distrai, fascina, rouba até de muitos crentes os seus privilégios e a vida plenamente feliz e abençoada que poderiam viver, mas não vivem, porque se colocam de fora dos santos propósitos do Senhor. No entanto, acima de todo esse barulho, você pode ouvir no seu coração o chamado vivificador, salvador, perdoador, restaurador, abençoador do Senhor Jesus Cristo. Você pode ouvi-lo. A luz do Evangelho encontra a resistência das trevas. A primeira forma que as trevas tomam, resistir à pregação da palavra, fugir daquilo que Deus está falando, imitar a vida cristã verdadeira, fazer, por fim, um barulho terrível, para que alguém não ouça o chamado de Jesus Cristo. Eu faria algumas perguntas, concluindo a minha mensagem desta manhã. Por que viver na escuridão? Por que deixar o seu coração se endurecer? Por que resistir à pregação? Por que afastar-se da vontade santa e boa de Deus? Por que desviar-se, escapar do que está sendo dito? Por que deixar o tiro sair pela culatra? Eu estou dizendo, por que perder a chance de responder o Senhor? Por que não ouvir a voz do Senhor acima dos barulhos de um mundo em escuridão? Por que ter medo de perder algo?
quando você pode ganhar infinitamente mais no Senhor? Por que não ouvir a voz daquele que acima de tudo e de todos é o Senhor? Por que desanimar no mundo de escuridão, se estamos seguindo aquele que é a luz do mundo? Por que deixar as trevas nos confundirem, se podemos andar na luz do Senhor? Diz a Escritura, vai alta a noite, a hora mais escura da noite. Mas também diz a Escritura que a hora mais escura da noite é a hora que antecede o nascer do sol. Se vivemos um tempo particularmente terrível de escuridão, olhemos para cima, porque a nossa redenção se aproxima. Aquele que vem virá, e nós, que Ele nos encontre prontos para subir, não olhando para trás. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos. A igreja tem que andar junta mesmo. E abraçando-os, transmitindo a eles amor fraternal, amor pastoral, ânimo, estímulo, encorajamento, abraçando-os, saiu. Deixou-os espiritualmente amadurecidos o suficiente para a obra continuar e saiu para cumprir o seu ministério diante do Senhor. Um dos nossos hinos diz: como é triste andar em trevas, sem o brilho desta luz. Bela é a vida, mas a vida dirigida por Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra nesta manhã de domingo. E obrigado, Senhor, pelo que falaste ao nosso coração. Oramos a Ti, Deus Todo-Poderoso, que queiras, ó Deus, lançar a luz do Senhor sobre toda a escuridão. Porque a Tua palavra diz que Tu és luz e em Ti não há trevas nenhumas. Tua palavra também nos chama, Deus, a viver na luz, a andar como filhos da luz. Opera em mim, Senhor. Opera em meus irmãos, Senhor, Deus, de tal maneira pela Tua palavra que sejamos filhos da luz no meio de um mundo em trevas. Obrigado, Senhor, pelo culto desta manhã. Continua, Deus, falando no nosso coração. Continua, Deus, operando na nossa vida. Continua nos ensinando a Tua vontade. Continua nos guiando. Dá-nos, ó Deus, um dia abençoado. Mas desde agora, prepara o nosso coração para o culto de mais à noite, Senhor, para que possamos novamente estar unidos a Ti e uns aos outros. Obrigado, Senhor, novamente obrigado pela Tua palavra e obrigado por ter abençoado de forma tão graciosa este culto que nós prestamos a Ti em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmãos, hoje e até que Cristo venha nos buscar. Amém. Amém.